Olá, hoje eu vou falar sobre o alcoolismo na adolescência e os problemas que essa droga pode causar na vida de um adolescente. Para começar, eu queria contar para vocês a história de um caso que a gente teve contato numa unidade de saúde, a história do Fabrício, que a gente conviveu um tempo com a família dele e ele aos 13 anos ele tinha muita dificuldade na escola, ele já tinha reprovado 2 vezes e ele não tinha muitos amigos, então ele sempre acabava ficando meio sozinho, ele não conseguia muito se relacionar, não tinha uma vida social muito ativa, assim, digamos. Ele tinha dentro de casa um exemplo do pai dele, que era um alcoólatra e que sempre chegava em casa tarde, não estava muito presente, então eram frequentes as vezes que o pai dele chegava e quebrava móveis de casa, muitas vezes vomitava no, no, no meio de casa, chegava sem condições nenhuma de conversar, muitas vezes maltratava ele e a mãe dele. E então ele acabava tendo contato mais com a mãe e era sempre uma relação meio conturbada que ele tinha com a mãe dele. E aí, eis que o Fabrício foi na sua primeira festa dos amigos do colégio e ele conheceu o álcool. E aí ele viu que ele começou a beber, começou a perder um pouco da vergonha que ele tinha. Ele viu que todas as vezes que ele bebia, ele estava sempre num ambiente contente, sempre rodeado de amigos, sempre estava todo mundo feliz. Ele sempre tinha que conversar. E uma coisa também que pesou bastante para ele foi que ele conseguiu começar a conversar com as meninas mais, se soltar mais e até começou a se relacionar melhor com as meninas. Isso foi uma coisa muito que pesou bastante para ele. Ele começou a ir cada vez mais nessas festas e sempre fazendo consumo de álcool, até que ele chegou a um ponto que ele matava a aula para se reunir com os amigos fora da escola e fazer consumo de bebida alcoólica. E isso começou a se tornar uma coisa cada vez mais frequente, até que ele chegou a um ponto que mesmo quando ele estava sozinho, ele sentia falta e ele começou a beber, mesmo se ele estivesse sozinho em casa. Eis que ele começou a, de novo, ir muito mal na escola, as notas dele começaram a ficar cada vez piores, e ele reprovou de ano mais uma vez e chegou a abandonar o colégio. Então, o que a gente vê como problema no alcoolismo quando a gente fala principalmente no adolescente? Né? Uma coisa que fica bem clara é a queda do desempenho escolar, o prejuízo do desenvolvimento, da memória, do aprendizado e um certo descontrole de impulsos, que acontece no adolescente, principalmente quando ele está fazendo um consumo frequente de álcool. Alterações fisiológicas acontecem também no organismo e vários danos que a gente vai falar daqui a pouco. A dependência de álcool no futuro, porque o adolescente ele tem uma área do cérebro responsável por prazer e recompensa muito mais ativa do que em outras fases da vida. Então, esse consumo de álcool vai afetar isso de uma maneira que vai tornar ele mais propenso a ter uma dependência. E também um problema muito grande, como o adolescente já tem uma relação de dependência com seus familiares e uma relação mais afetiva, o problema da codependência vai ser também mais visto. Então aqui no corpo do adolescente, principalmente, a gente vai falar. Ele vai ter alterações no cérebro, principalmente nas áreas que influenciam na imposição de limites, no aprendizado, na memória. No coração ele vai ter um aumento da pressão arterial. No fígado ele pode ter cirrose, hepatite e até câncer. No estômago ele vai ter vômitos, pode ter problema de úlcera e também câncer. E no sistema reprodutivo ele pode ter dores. E um problema também muito sério é que o adolescente sob efeito de álcool ele é muito mais propenso a fazer o sexo desprotegido. Então a chance dele contrair uma doença sexualmente transmissível é maior. E então, falando um pouco do álcool, especificamente dessa droga, a gente sabe que é uma droga, só que diferente de outras, ela é socialmente aceita e muitas vezes a sociedade estimula o consumo. E às vezes acontece isso até dentro de casa, pela família, o estímulo para que se faça o consumo dessa droga. Também a gente sabe, como foi no caso do Fabrício, a pressão de amigos que estão ali consumindo álcool e acaba sendo uma coisa meio que até natural que a pessoa no grupo de amigos consuma.
É uma droga que tem um grande número de propagandas e está na mídia frequentemente, e é uma droga de baixo custo, se for comparada às outras drogas, e o controle dela é ineficaz. A gente sabe que é proibida a venda para menores de 18 anos, mas é muito raro aí se pedir algum tipo de documento quando o adolescente vai comprar esse tipo de droga. Então, os adolescentes no Brasil, a gente sabe que 50% dos alunos do 9º ano das escolas brasileiras, tanto privadas quanto públicas, já consumiram álcool pelo menos uma vez na vida. Esse é um número bem alto se você for pensar que os alunos do 9º ano, eles têm em torno de 13 a 14 anos, numa sala de 40 alunos, 20 deles já fizeram consumo de álcool com essa idade. É um dado significativo. Os jovens que são tristes, angustiados ou ansiosos, eles têm mais chance de se apoiarem na bebida, por ser uma fuga da realidade que eles vivem, se eles não gostam. E o fato de terem pais alcoolistas também, como a gente viu no caso da história que eu contei, esse exemplo dentro de casa é uma influência muito forte também e que vai deixar ele mais propenso ainda a utilizar do álcool de maneira abusiva. O comportamento então de risco que a gente pode ter nesses adolescentes quando eles fazem o consumo de álcool, eles podem desenvolver um comportamento agressivo, de violência muitas vezes, ou tanto física quanto verbal, um envolvimento em acidentes muito grande, principalmente acidentes automobilísticos, a violência sexual ou um comportamento sexual de risco, a pessoa inconsciente, ela muitas vezes perde uma inibição que ela teria e acaba tendo um comportamento sexual de risco, que é a relação sexual desprotegida, ou com múltiplos parceiros, ou muitas vezes uma relação sem o consentimento do parceiro, e uma participação em gangues, cometendo aí atos de vandalismo e outras coisas que já foi estudado e é comprovado que os adolescentes que consomem o álcool têm maior índice de participação em gangues. E como que a gente pode fazer então para prevenir esse problema? No ambiente familiar, a gente acha que a melhor maneira seria o bom exemplo dos pais e ter um ambiente aberto para diálogo. Como a gente falou, os pais alcoolistas é um grande incentivo, digamos, para que esses adolescentes façam o consumo do álcool de uma maneira exacerbada. O ambiente aberto para diálogos também é muito importante porque a pessoa pode tirar dúvidas que ela tem e os pais podem esclarecer certos riscos e outros fatores que vêm com o consumo de drogas. O incentivo ao esporte para a prevenção do uso de qualquer droga é uma coisa muito importante porque o esporte ele atua na vida da pessoa de uma maneira positiva ao ponto que ele dá noção de disciplina, de responsabilidade, de trabalho em equipe, e é uma maneira de tirar uma criança, um adolescente de um tempo ocioso que ele estaria talvez fazendo coisas que não devesse, para se dedicar a alguma coisa que vai ser saudável. A gente tem programas de prevenção e intervenção públicos, por exemplo, o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, ou Apoio Social, enfim, que também trabalha nesse sentido de tirar o tempo ocioso da criança e do adolescente, fazer com que eles desenvolvam atividades no contraturno do colégio, e a conscientização que vem numa inter-relação de todos esses ambientes que a gente falou, desde família, colégio e qualquer outro lugar que a criança possa estar, para ter noção dos riscos do consumo de qualquer tipo de droga. Então, como eu falei para vocês, o Fabrício estava naquela situação que ele estava bebendo, perdendo aula para beber, ele estava bebendo até sozinho, e ele chegou num ponto que ele reprovou e abandonou o colégio. Ele teve uma conversa com a mãe dele, a mãe dele sugeriu que ele fosse para o CRAS. Ele foi para o CRAS e começou lá a conhecer pessoas novas. Ele até conheceu uma menina que ele começou a namorar, e essa menina praticava já um esporte, que era o handebol, e ele também se interessou, e com isso ele conseguiu voltar para o colégio, conseguiu várias coisas, e hoje ele se dedica
quase que totalmente ao esporte, ao colégio, e ele conseguiu largar o álcool antes que fosse tarde demais. E é isso aí. Sei lá. Senha. É GB, daí do Z até o N. 10 minutos.